Aleluia. Olá, queridos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos no ar, mais um programa, mais um culto, um momento de interação aqui com aquilo que Deus tem nos direcionado a fazer aqui na nossa igreja Verbo da Vida, na cidade de Maria. Sendo assim, nós estamos seguindo mesmo com muita empolgação, fazendo aquilo realmente que Deus espera, né, para o contexto local. Então, como vocês têm acompanhado, nós estamos tratando de bastidores, falando um pouco e trazendo um pouco da realidade, do contexto, das pessoas que têm pegado junto conosco na liderança da Igreja Verbo da Vida em Mari. Hoje eu estou aqui com Elisângela Teixeira, Elizabeth Teixeira, e daqui a pouco estará conosco também a irmã Marília. E vai ser bom demais, vai ser poderoso demais. Estou com muita expectativa para o dia que Deus reservou para nós hoje. Eu queria, antes de nós orarmos, dar aí as boas-vindas para as nossas convidadas, né? Elisângela e Beth, mais carinhosamente chamada, né, Beth. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco, um oi aí para o pessoal que está conosco aqui na nossa transmissão. Oh, aleluia! Eu queria começar com a Elisângela. Pode falar um pouquinho? Graça e paz, pessoal. Acho que todo mundo me conhece, né? Eu não sei nem quem está online, na verdade, que eu não estou conseguindo acompanhar. Mas meu nome é Elisângela. Graças a Deus eu faço parte da Verbo Maria. Estou feliz, né, de estar compartilhando aqui com vocês. Primeira vez que eu estou, assim, falando com o pessoal da igreja, o pastor já sabe, que teve outros convites, eu recusei. Mas eu não tive jeito de recusar esse, né? Deus já tinha me dado uma palavra antes, eu não podia recusar agora. Eita, olha só que coisa boa. Muito bom, surpresa maravilhosa. Eu nem sabia que Deus já tinha tratado. Bom demais. Pode falar, tem mais alguma coisa para considerar logo agora Por no enquanto começo? não, nesse aberto. Bom demais. Agora eu vou chamar ali a nossa irmã Elizabeth. Boa noite, Elizabeth. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso culto, né? E a nossa interação, bastidores, a equipe por trás de tudo. Saúde aí o pessoal que está conosco. Graça e paz, boa noite a todos. Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. É uma satisfação, né? Mais uma vez, nessa estrutura de live pela primeira vez, maravilhosa. Aqui no. Eu estou particularmente com os irmãos aqui no estúdio do J. Alves. E com certeza, as expectativas são as melhores possíveis. Bom demais. Que coisa maravilhosa. Então, eu queria agora começar a orar, queria que nós pudéssemos dar esse momento a Deus, que vai sair muita palavra, muita coisa boa. Vamos preparar os corações. Você que está aí conectado, nosso muito obrigado por você se conectar, por você estar conosco hoje nessa live. Creio que Deus vai falar com você tremendamente hoje à noite, e é uma honra para nós estarmos juntos e conectados dentro daquilo que Deus tem chamado nós para fazermos na terra. Então, muito obrigado pela sua presença aí conosco. Eu até queria pedir a você que pode compartilhar, né? Compartilhe ali essa live com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus parentes, e vamos juntos, né? Receber aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, Pai, reunidos aqui online, transmitindo, Pai, aquelas verdades que você tem permitido, tem nos entregado, Pai, aos nossos corações, Pai. E hoje queremos compartilhar, Pai, aquilo que ninguém vê. E muitas das vezes aquilo que ninguém sabe, Pai, a respeito do andamento da igreja, de quem são as pessoas que têm nos auxiliado, que têm estado conosco, Pai, na igreja, Pai, em Maria. Muito obrigado pela unção que desperta, obrigado pela unção que exorta, obrigado pela unção que restaura, está operando e vai operar hoje à noite, Pai. Essa é a convicção que temos, estamos plenamente certos, Pai, que aqueles que você está trazendo para essa conexão, para estar junto conosco hoje à noite, estarão sim sendo despertados, estarão se levando, Pai,
nas suas casas, nos seus convívios, uma experiência maravilhosa que vamos estar recebendo aqui através das nossas irmãs. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver quem está conectado ali. O irmão Fábio, né, o nosso pastor auxiliar, está conectado. O J. Alves também está ali conectado conosco. Mais 4 pessoas que eu não consigo ver aqui. Pessoal, vai comentando ali, para mim poder saber que você está ali. Jailma também acabou de comentar, está conosco aí conectado. Então, dê um paz do Senhor aí, dê um comentário para mim saber que você está ali e poder saudar você também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar de imediato, vamos ter 2 momentos. O primeiro momento é esse, com Elisângela e Elizabeth, e depois vamos estar com a nossa irmã Marília. Eu queria começar com a Elizabeth, certo? E dentro disso aqui, eu queria, Elizabeth, que você contasse um pouco do seu testemunho. Na verdade, eu gosto muito, porque... Por que eu peço testemunho assim, né? Porque o impacto é aquilo que é do ponto inicial da nossa caminhada com Jesus, né? No momento eu costumo quase que fazer as mesmas perguntas, né? E eu creio que isso é bíblico, né? Às vezes a mesma salvação, né? Ela operou de várias formas, porque somos diferentes. A forma como Deus me alcançou talvez não é conforme alcançou um de vocês aqui ou aqueles que estão aí conectados conosco também. Então, para início de conversa, eu gostaria mesmo que você compartilhasse conosco, Elizabeth, um pouco do teu testemunho, né? Ou seja, qual foi a sua maior experiência, né, que impactou a sua vida depois que você se tornou cristã? Na realidade, eu nasci em berço evangélico. Nós nascemos, né? Somos apenas eu e minha irmã. Minha mãe queria mais filhos, né? Mas Deus só deu nós 2. Ela queria 4. 2 meninas e 2 meninos. Mas o Senhor disse, só vai ser 2 mesmo. E ela, inclusive, né, tentou engravidar durante anos e nasceu essa beldade aqui. Veio depois de 5 anos tentando, né? Não apostaram muito não, né, em mim não, porque eu nasci meio frágil. Disseram, será que cria? Criou, estou aqui, né? Eu sou a mais velha, pode não parecer, porque eu não cresci muito, mas eu sou a mais velha, né? E somos só nós 2. Sabia? E Sabia, não. eu cresci no ambiente evangélico, então eu cresci dentro da igreja, né? As nossas filhas. Minha filha aprendeu a andar entre os bancos da igreja, essa é a verdade. Então é todo aquele ambiente de, tipo assim, meu pai viajava muito. Quando ele chegava em casa, quando eu acordava, eu sabia que ele tinha chegado em casa pela música, né? Então, meu pai, músico autodidata, então ele sabia tocar vários instrumentos por ele mesmo. Então, ele era amante à música. Então, quando a música estava em casa, a gente sabia que ele tinha chegado, né? E nesse ambiente gostoso, a gente cresceu até que um dia, né, a gente realmente se decide para Cristo, né? A gente não é só ensinado o caminho, a gente decidiu pelo caminho. Uma coisa é a gente ser instruído, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, para que um belo dia, não só sabendo que aquele é o caminho, a gente escolha o caminho, porque a maioria das pessoas sabe que Cristo é o caminho, porém não decide por Cristo. Então, mesmo nascido em lar cristão, a gente, em um determinado momento, a gente tem que escolher, dizer, é isso que eu quero para a minha vida, e decidir aceitar Jesus, né? Mas, se der corda, eu vou falando. Muito bom. Muitas revelações. Eu realmente não sabia, né, dessa informação que tu acabou de passar aqui agora, de idade. Mas, assim, Elisângela, é do mesmo jeito que aconteceu com você? Como é que foi a sua conversão?
Deus trouxe alguma revelação, alguma coisa assim, que, né, partir dali, mesmo nós sendo num berço cristão, evangélico, quando foi o dia que você, assim, não, rapaz, Deus para frente, eu vou servir esse Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é digno da minha atenção, da minha adoração, enfim, e naquele dia em diante, o que, que você acha que aconteceu mesmo, que você, que impactou a sua vida? Como minha irmã falou, a gente vai ser berço evangélico, né? Só que sempre tem aquela filha meio rebelde. E a filha rebelde nessa história fui eu, né? Eu nasci em berço evangélico, me afastei um tempo da igreja, e Jesus pegou pela orelha e disse: Minha cara, que você é minha filha, né? E voltei, graças a Deus, e voltei para mudanças, né? Quando eu voltei para mudanças, porque eu tinha vontade da questão de propagar a palavra, só que tem teve a questão da timidez. Eu me retraí um pouco. E Jesus está sempre falando que as coisas não são assim, né? Mas agora estamos aí e as mudanças estão chegando. E a minha prioridade hoje é Deus, né? Quando Deus é a prioridade, o restante vai se ajustando. Amém. Coisa maravilhosa. Bom demais mesmo. Eu vou prosseguir aqui para a segunda pergunta. E a gente, como você começou a falar mesmo, Elisângela, no começo, eu acho que eu já fiz uns 2 convites para você estar trazendo uma palavra, né, para nós, até em culto presencial mesmo. Aí você só deixou para depois, né? Eu acho que esse depois é hoje, né? Chegou, graças a Deus. Eu queria até, se você puder, compartilhar um pouco como é que foi esse momento de convencimento. Deus precisou realmente convencer, né? Nesse último convite. Você poderia contar um pouco como foi? Eu acho que é bom porque, assim, tem pessoas que estão nos ouvindo aqui também, né? E às vezes não sabem esse lado, né? E acaba sendo um incentivo mesmo, né? Para quem está nos ouvindo aí. Você poderia contar um pouco, fazendo favor? Deus é bom demais. A questão até de rejeitar os outros convites é porque às vezes eu julgava a mim mesma, né? Dessa questão de será que eu consigo, né? Se eu vou conseguir levar a palavra, o que é que as pessoas vão achar? Eu tinha isso comigo. E Deus tem falado comigo nessa questão, porque eu não devo pensar o que os outros vão achar. Eu tenho que levar o que tem que ser, tenho que falar o que está proposto no meu coração, independente do que as pessoas vão achar. Se por um acaso eu não conseguir expressar de tal forma, Deus vai me dando sabedoria com o passar do tempo e eu chego lá, né? O pastor foi estrategista, colocou as duas juntas. Isso facilitou a coisa. Não é? É para facilitar, né? Para facilitar. Foi bom demais. Queria comentar alguma coisa ainda assim, Beth? Você lembrou de alguma coisa enquanto Elisângela falava? Quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos seguir. Vamos prosseguir, então. Vou falar agora para você também, Elisângela. O que você faz hoje na igreja, assim? Eu ia estar comentando, né? Mas eu vou só dar um pequeno respaldo, né? Eu creio que logo que a gente chegou, só para dar uma pincelada aqui, logo que a gente chegou para pastorear a igreja, você e o seu esposo, o Marcondes, foram aqueles que realmente organizaram a festa, né? Eu até fui pego de surpresa naquele dia ali, né? Organizaram ali um lanche bem bacana. E aí, naquele dia em diante, Deus me despertou, assim, nesse lado de organizar e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Já foram 2 eventos ali, mas eu queria que você mesmo comentasse, por favor, sobre o que você faz, se sente bem, o que Deus, né, fala com você enquanto ficas fazendo aí o que você faz para a nossa igreja. Por favor. Teve essa parte dos eventos, né? Teve a parte dos bazares que foram realizados, que foi essa até, né? Mas para isso tudo acontecer, não só fui eu, teve outras pessoas, vários irmãos ajudaram, até no bazar, para realizar o bazar. São N coisas a serem feitas, tem que ser dias
dias antes tem que começar a questão de programação, né? E muitas pessoas me ajudaram. Aham. Isso foi muito bom. Teve o fiel escudeiro que está nos estúdios, né? Que foi Jeff. Jeff, na hora que abriu o portão, estava lá e só saía na hora que fechava. Que Coisa Deus ouve a maravilhosa vida dele, né? também. E dos demais irmãos também. Então, é um conjunto, não sou eu, né? Quando é para realizar os eventos e os bazares. Não estou conseguindo te ouvir. Tá, não? Falou direitinho. Espera aí. Deixa eu só ver. Eu não consegui ouvir Você a última está ouvindo? palavra. Tranquilo. Transmitiu Espera aí. direitinho? Vamos prosseguir. Eu não consegui ouvir, mas entendi muito bom. Muito bem. Pergunta aí se o Nesse caso, eu pessoal, queria até dar refrisar aqui. o pessoal da live São coisas que nos ouviu envolvem, né? direitinho? E a gente, para o pessoal que está aí conectado com a gente, nós moramos aqui em Campina Grande, tá? Eu estou falando aqui direto de Campina Grande. E pastorear à distância tem sido uma experiência fantástica. E se não fosse através dessas pessoas que vocês estão vendo aqui conosco hoje, eu creio que parte de coisas que nós temos conseguido fazer, não íamos estar conseguindo fazer. E quando começamos a pensar na reforma da igreja, no teto, vocês sabem, quem está conectado conosco, quem realmente é membro e ovelha da Igreja Verbo da Vida em Mari sabe que nós passamos por um tempo com uma dificuldade muito grande com o teto da igreja, né? E enfim, aí dentro disso ali nós colocamos aí a proposta de organizar aí o bazar e tudo. E foi interessante que a gente não foi assim atrás, né? Você se colocou à disposição para poder organizar aí o bazar. E, rapaz, foi bom demais. A gente, mesmo de longe, acompanhava a fidelidade, né? Acompanhava a prontidão, a forma como se fazia. E isso ministrava aos nossos corações, para meu coração, para o coração de Nayara, né? Sobre pessoas que realmente estavam fazendo para Deus, amando, né? Porque a gente não estava lá e vocês organizavam tudo e foi excelente. O primeiro bazar foi algo muito bom, conseguimos adquirir uma quantia muito significativa. Tivemos a segunda, enfim, tem ainda outros projetos aí sobre eventos, essa parte de eventos e tudo. E tá dando para me ouvir? O meu áudio está legal aí? O pessoal que está aqui no conectado? Ah, tá Oh, tudo aleluia! ok, tudo ok. Eu cliquei aqui um botão que fez com que o meu... Pronto. Deixa eu encostar um pouco aqui para me ouvir melhor. Então, assim, foi algo que impactou Tá nossas ouvindo vidas, nessa bem, disposição. tranquilo. Glória a Deus. Elizabeth, você poderia falar um pouco sobre o que você faz? Até então, você nos ajudou muito nessa questão do louvor. Conta um pouquinho sobre isso, como é que foi o início, né, no louvor. Por favor. No louvor, eu passei, acho que uns 3 anos, né, à frente da liderança do Tá me louvor. ouvindo? Tô ouvindo. Tudo tranquilo. Tô ouvindo tudo. E Pode falar. tô falando. Eu tô Mas vocês não falando. estão me ouvindo. Eu tô falando. É, avisa ele pelo chat que eu tô Só um falando minuto. já. Aqui É, no... e para começar, né, eu fui colocada como líder. Tá me ouvindo, Elizabeth? Estou. Estamos Espera aí. ouvindo perfeitamente. Tranquilo. Eu vou continuar. É, a princípio, é, eu fui chamada, né, para ministrar o louvor, só que eu era diferente a questão de ministrar. Eu só cantava na igreja que eu participava. E
por incrível que pareça, desde lá há muito tempo, eu tinha algo no meu coração que eu nunca confessei a ninguém, eu vou confessar aqui agora. Eu cantava, mas no fundo eu tinha uma vontade tão grande de falar alguma coisa entre um pedaço de uma música e outro. Sempre tinha aquela coisa e eu não conseguia dizer. Às vezes eu pegava a introdução da música, né, entre o refrão e uma estrofe, tinha aquela introdução, eu digo, é ali que eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa aqui. Só que eu não conseguia falar de jeito nenhum. Era um entrave total. E quando chegou lá no Verbo da Vida, tem a questão do ministrar o louvor. É diferente. Aí eu fui colocada para ministrar. Só que eu só cantava. E, né, veio uma equipe lá de Campina Grande e disse, não, temos que ministrar o louvor. Tem essa parte, foi explicando, diga, tem a parte do ministrar o louvor. Eu disse, o que eu queria fazer, que eu nunca fiz. Aí eu fui colocada para fazer. E na liderança. Só que eu não liderava ninguém, né? Eu comecei sozinha, Como na assim você não liderava verdade, ninguém? porque assim, eu tava ministrando só, de Mari, só quem tava ministrando era eu, cantando, na verdade, e vinha músico de Campina Grande, porque antes Ah, era tudo de Campina Grande. O entendi. ministro da palavra, o ministro do louvor, o músico, tudo vinha de Campina Grande. E Uhum, descobriram que eu cantava, né? uhum. Arranhava, arranho ainda hoje. Aí disseram assim, você vai cantar. Eu digo, ai Jesus, eu vou cantar, mas eu vou cantar o quê? Aí eu tive que aprender os louvores de acordo com a palavra, tudinho. E eu ficava bem nervosa, que era tudo novo pra mim. Eu ficava com medo de errar, eu esquecia a letra, eu comia os pedaços, mas eu ia cantando. Até que um dia eu tava lá e o pastor Gerson, que antes do pastor Hamilton, o pastor Aham, Gerson chegou e veio, vem aqui à frente, irmã Elizabeth. Eu fui, linda. Digo, vou receber uma uhum, bênção. Ó, que lindo, uhum. vou ser honrada lá na frente. Aí ele disse, vou orar aqui por ela, ela aqui vai ser a líder do louvor. Eu parei assim, oi? Aí, a líder do louvor, já estou consagrando, eu digo, Senhor Jesus. Aí eu digo, eu vou liderar quem? Eu mesma, né? Que só tinha eu comigo mesmo. Eu comecei a liderar eu mesma ali. E eu fui desenvolvendo. Aí, né, chegou Isabel. O senhor falou com Isabel para ela voltar, né? Então ela assumiu também o louvor. Aí depois chegou T. Edson, que também não tocava nada, foi aprender a tocar e depois chegou Marília. Aí formou esse grupo lindo que o Senhor foi, né, moldando, né? Porque eu tinha vontade, mas tinha esse entrave de ministrar, eu queria ministrar, né? Essa questão de liderança eu fui aperfeiçoar. Isabel travava, Marília era solta demais. Ah, eu disse, Jesus, segura a Marília. Então ela tinha muita coragem e pouca técnica. Isabel já tinha técnica e não tinha coragem. Eu digo, Jesus, vai ajustando aqui, em nome de Jesus. E Tieson não tocava. Então ele foi tocando, foi ajustando, o Senhor foi, né, dando o dom a ele. E ele tinha dia que eu olhava e dizia, eu não estou ouvindo o violão. Você desligou o volume do violão. Só, ligue isso aí, que eu não estou ouvindo. Realmente. E teve um momento que, assim, onde tinha um ritmozinho mais agitadozinho, ele não sabia nada. E ele demorou tanto para aprender o hino Prospere, porque é mais acelerado, que quando ele pegou o hino Prospere, a gente cantou tanto Prospere, que quando vocês chegaram, Nayara disse, está proibido cantar o, o louvor Prospere, porque ele gostou tanto de pegar o hino, que toda vez que a gente ia cantar, ele, vamos cantar Prospere, porque era tipo assim, um regozijo para ele tocar Prospere, porque ele aprendeu o ritmo e Nayara disse: ninguém canta mais Prospere, está proibido cantar Prospere. E foi nesse. É tão tal que era tanto início, tanta coisa desenvolvendo, crescendo junto, aprendendo dia a dia, que no grupo de WhatsApp, para começar, não era grupo de louvor, era Os Improváveis. Quando a gente Aham. abria lá o WhatsApp, Os Improváveis, era o grupo de louvor. Porque realmente o Senhor foi lapidando, ainda estamos no processo, né? Estamos Aham. aí. Eu me afastei um pouquinho
por causa da questão acadêmica e tal, que eu fiquei sobrecarregada, mas ainda estou ministrando o louvor. Muito bom. Muito bom. Pegando esse gancho ali, né, eu vou continuar com você mesmo ainda, Elizabeth, sobre a outra parte que você faz na igreja, que é ministrar. Eu acho que foi na segunda vez que eu e Nayara ficamos ouvindo você ministrando e percebemos uma unção de ensino. E sempre que você ministra, rapaz, é uma coisa muito boa de ouvir. Eu queria que você comentasse um pouco, né? Porque eu acho que só esse mês é que você não recebeu escala para ministrar para nós, né? Num culto, seja de terça ou de quinta, principalmente nas quintas-feiras. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o significado que você dá nisso, né? Sobre essa responsabilidade, vamos assim dizer, as experiências que você tem tido sobre o pregar a palavra. Eu acho que quem é pregador entende, né? Quando Deus dá uma mensagem, você entrega na forma qual Deus deu para você. Eu já tenho tido experiência disso, eu fico com um regozijo muito grande. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse outro lado seu de serviço aqui na igreja, que é a ministração da palavra, por favor. A questão da palavra eu comecei com o senhor, né? Porque o senhor disse, Elizabeth vai ministrar a palavra. Eu disse, pastor, o senhor lembra, né? Eu disse, pastor, o senhor vai fazer, me botar para ministrar a palavra. Eu sou assim, tipo assim, eu sou professora, nós somos professoras, Bom, vocês né? já vão comentar sobre isso. Esse sinal de Aí gente... misturou, Ah, né? Essa coisa do secular ah, com a parte espiritual, essa coisa do ensinar. Eu até falei, pastor, eu não prego, não, né? Eu tenho mais essa coisa do conversar, do ensinar, aí o senhor sempre, isso é muito, o senhor sempre concorda com tudo, né? E sempre dá, o senhor vê o que a gente não vê. E eu aceitei, só que assim, tem um entrave muito grande, né? Porque é, eu gaguejo, sempre gaguejei, muito. E negócio pra estar falando assim, se ficar nervosa, não sai nada. Inclusive, pequenininha, a mamãe quebrou a colher de pau na minha cabeça pra parar de gaguejar, né? Tem esse ditado popular, eu não lembro, deve ter apagado da minha memória, mas minha mãe quebrou, porque ela não aguentava mais, que eu não conseguia falar. Ela disse que resolveu. Melhorou, ah, né? Mas nessa questão do ensino, a responsabilidade é muito grande. Porque na questão de instrução, é algo que a gente vai assistir as ovelhas de alguma maneira. Então, ainda que você estude, ainda que você leia a palavra, ainda que você se dedique, né? Isso é só um pedaço e um pedaço pequeno. Porque, na realidade, a gente precisa chegar nas pessoas com aquilo que elas necessitam. Ainda que seja a palavra, ela nunca vai voltar vazia. Mas o senhor que é pastor, o senhor sabe, né? Que palavra? Qual palavra a sua ovelha, aquela pessoa necessita naquele momento? Então precisa desse outro lado, né? Então não é só louvar, é louvar com poder e com unção. Então não é só pregar, é pregar com poder e com unção. Não é só ensinar, é ensinar com poder e com unção. E quando a gente muito bom. sente, né, essa responsabilidade, né, a gente precisa realmente correr e dizer, pastor, acorda aqui, ajuda aqui, instrui aqui, né? Como é É. que vai ser? Então, essa questão ainda está sendo desenvolvida, né? Então, eu comecei eu ministrei uma vez presencialmente, bem pouquinho. Acho Acredito que que fui eu e foram duas vezes. Tiago, eu acredito, né? Hum. Que a gente dividiu o tempo, Ah, sim. realmente. E realmente para soltar foi na live, né? Eu nunca tinha feito nada parecido e realmente quando eu vi já tinha ido 1 hora. Pois é, pregando, falando. Bom demais. Coisa bom demais, muito bom mesmo.
Agora vamos falar um pouquinho sobre essa. Também é uma questão que eu sempre gosto de perguntar nas nossas interações aqui, porque assim, vocês são pessoas que, de certa forma, Deus estruturou como equipe aqui na nossa igreja, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, Deus tem colocado vocês e mais outras pessoas que já passaram aqui, e outros que ainda vão passar aqui também conosco, para estarem pegando junto conosco aqui nas coisas da igreja. Agora, eu gostaria que você, eu vou começar com a Elisângela, que você contasse um pouco sobre o significado que você dá para a igreja, num contexto local, mas também social, né? O que você acha sobre igreja, assim, o significado que você dá para a sua igreja, por exemplo? Você poderia falar, fazendo favor? A igreja, né? A igreja eu vejo assim, pastor, como os irmãos. Eu digo assim pela questão que eu passei ultimamente, né, com minha filha. Ai de mim, se não fosse a igreja, veio na questão de oração, que Uhum, teve as orações por ela, que uhum, o pessoal da igreja sabe que ela ficou doente, teve Covid e outra doença ao mesmo tempo. isso. E irmã Jailma Uhum, foi uma pessoa fundamental, porque teve dia de eu desabar, e todos os dias ela estava comigo, por mensagem, porque eu estava em isolamento com ela. Então, uhum, a igreja é a nossa segunda família, uhum, né? Principalmente na questão da fé. Teve dia uhum, que eu queria desmorecer, né? Mas uhum. ela chegou e puxou pela mão. E Muito graças bom. a Deus, a igreja está sendo fundamental, não só na minha vida, como na vida de todos, né? Uhum, muito bom. Que coisa boa. E você, Elizabeth, fala um pouco sobre a igreja. O que você dá como significado? O que é igreja para você, no contexto local e também social, assim, né? Fala assim, os membros que já estão lá, o que você poderia aconselhar, né, os membros, assim, né? E também a igreja atuando de forma social, o que você definiria como significado? Local, local e suporte, né? A Uhum, igreja é a segunda família, sempre vai ser suporte. Às vezes, quando falha um parente, a igreja cobre. Essa é a verdade. E bom. para você, eu aconselho as pessoas que estão ouvindo a cada vez mais estar envolvido na igreja, ter esse contato, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não participam da igreja. Elas vão lá receber, Uhum, né? Receber, mas se ela realmente se envolvesse, se ligasse, elas iriam desfrutar de algo que elas ainda não conhecem. Porque como toda família, né? Tem gente de todo tipo. É, tem gente às vezes que se entristece, são personalidades diferentes, e dá moído, e dá confusão, normal como toda família, mas na hora dali de chegar, tá todo mundo junto. Você tá entendendo? É tipo assim, tem os prós e os contras de pessoa, das personalidades, mas no geral, com certeza o positivo ele faz assim, ó, pum! Porque pesa muito mais. Pesa muito mais. O benefício de estar em comunhão com a igreja, uhum, vivendo essa relação ali, é sem dúvida extraordinário. Essa é a palavra. Eu também vivi questão de saúde agora com a Alice. E a Alice passou pelo médico, estava tudo certo. Eu falei lá, os irmãos orando, quando eu olho a menina com 40 graus de febre. E realmente, nesse momento, a igreja se levantou em união e realmente moveu o sobrenatural de Deus ali, porque nem a medicação injetável baixou a febre uhum, dela. Você está entendendo? E houve o sobrenatural de Deus, sim. Houve a intervenção de irmãos dali, da igreja, realmente que tem essa comunhão de família realmente sincera, que chora com você, que pega junto com você, entendeu? E na questão social, igreja é o sal da terra. Se não fosse a igreja, ai Eu, desse mundo, eu, se não fosse a igreja. Não é uhum, verdade? E em questão uhum, social, eu já me envolvo, né? O senhor uhum, viu aquele evento Abrace, né? O isso. tamanho daquilo ali, né? É,
a questão do Outubro Rosa, cuidar das mulheres é só a ponta do iceberg, né? O que vem depois, na realidade, é evangelho, é palavra, é Jesus ali. O pessoal vai para ganhar um brinde, para receber informação, quando menos recebe é a palavra e tem convite e tudo mais. A igreja é isso. A igreja é sal, sal da terra, né? Então ela vai ali, ela assiste, ela ora, ela chega junto em um momento difícil, ela conscientiza e quando menos espera tá o principal, né? Ela tá fazendo o principal, é levando Jesus, levando a palavra e equilibrando esse mundo, porque se não for se a gente não tiver bem espiritualmente, o resto desanda. Muito bom mesmo. Que definição, né, que se dá. Nós temos uma campanha do nosso pastor Edilson de Lira, de Petrolina, que eles lançaram, né, uma associação de pastores, né, pernambucano, né, que levantaram um programa, né, Igreja Saúde, né, justamente para poder dar um significado, né, naquilo que é a importância da igreja para a sociedade, né? Então, ver assim, ações como essas, projetos como esse, são fundamentais, né? E as pessoas são alcançadas, assim, como você mesmo falou. A igreja é sal. E se a igreja não estivesse aqui hoje, eu acho que o mundo estaria muito, muito, mas muito fedorento, entendeu? Desculpa aí a expressão, mas é isso mesmo. Verdade. Enfim, vamos prosseguir aqui. Tá tudo muito bom. Deixa eu ver os comentários aqui, deixa eu ver quem está comentando aqui para gente. Naira falou. A Jailma disse assim, prega assim, quero ver Elisângela pregando. Coisa Tem boa. alguma TV ligada, viu? Ou é a do pastor ou é da minha irmã. Tá saindo aí para a transmissão no Facebook. Pois é, Caroline falou aqui que ela se identifica com você, Beth, nessa questão de travar, às vezes, alguns momentos, mas isso já quebrou. Graças a Deus, Ô, para Deus Glória! você levar para um nível muito bom, né, de crescimento. Do Carmo disse aqui que vocês são tesouros preciosos, né? Falou aqui para a vida Amém. dela, para nossas vidas também. E quem mais está aqui conosco? E a Jailma ainda falou para você fazer o remo ano que vem, tá, Elisângela e Beth? Tá Sugeriu para vocês faltando. aqui. Ela já falou comigo. E o senhor também. Bom demais, mas vai dar certo. Enfim, agora vamos fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Vocês trabalham, né, são professoras no secular, e eu também estou me formando para professor, já estou indo para o 4º período. Eu acho que no primeiro semestre do ano que vem eu vou começar a fazer já algumas aulas, né? Dar algumas aulas. É muito bom. Essa profissão é poderosa demais. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, relacionassem, né, o trabalho secular com a igreja, né? É possível fazer as duas coisas? E como é que vocês têm visto isso, né? E para além disso, acredito que vocês também estão se formando ainda. A Beth comentou aqui que ela falou para mim, né, me procurou para poder pedir um pequeno afastamento, estava se formando, estava fazendo uma pós-graduação, né? Eu vi também uma postagem sua, Elisângela, você fez um curso, né, nesse período de pandemia. Enfim, são pessoas acadêmicas de fato, tanto como dando aulas como aprendendo, né? Eu gostaria que vocês relacionassem esses dois pesos, vamos assim dizer, que para Deus aqui é leve, como ele falou mesmo. Meu jugo é suave e é leve. Como é que vocês veem isso aqui? Quais são as experiências que vocês têm, né, servindo a Deus e servindo o secular também de forma intensa como professoras? Gostaria que vocês comentassem um pouco. Quem queria falar primeiro? Beth primeiro. Vamos lá. Eu sou graduada, ou seja, nível superior, licenciatura em língua portuguesa, ou seja, professora de língua portuguesa, né? Para fundamental maior e médio. Só que eu nunca exerci a licenciatura de português. Na realidade, eu vivi experiência pedagógica. Eu dei aula em escola particular durante alguns anos. Eu tive experiências pequenininhas. Só que depois, né, do falecimento do meu pai,
né? Na mesma semana que ele faleceu, eu fiquei desempregada. Eu era caixa e depois eu segui para o escritório, para a questão do financeiro de supermercado. E eu fiquei desempregada. Aí por isso que eu sou meio, às vezes, meio assim, porque lidar com dinheiro era complicado, dinheiro dos outros, então é aquela coisa do perfeccionismo. E eu disse, irmã, a gente pode ficar parada não, que mente parada é a oficina do diabo. Então a gente travou tudo aqui, pai morreu, o emprego acabou, se a gente ficar aqui em casa, não vamos dar brecha não. Então apareceu uma oportunidade de curso de cuidador voltado para a área educacional. Eu disse, vamos cair para dentro. E a gente foi, eu e ela, nós fomos, fizemos esse curso. Desse curso já abriu uma ponte para a gente fazer o básico de Libras, que era a minha paixão, porque antes de letras português, eu era fascinada por letras Libras, mas eu não tinha, na época, a vaga. Aí eu fui para letras português e eu sempre tive essa coisa da Libras, né? Da língua de sinais. E aí fizemos juntas o básico, só que depois, na realidade, eu segui, né, com tradutora e intérprete de Libras. Depois abriu para pós-graduação. Eu disse, Jesus, se tiver que vir para mim, o senhor coloque. Eu me inscrevi em duas e passei para as duas. Aí, por isso que eu pedi, né, para sair um pouquinho, porque hoje eu faço duas pós pela IFPB, Libras e o ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos. Aí ela verteu para outra área, porém inclusiva também, porque ela seguiu para AEE, que é Atendimento Educacional Especializado com deficientes. Então, de uma certa forma, a gente migrou para a mesma área, só que a minha ficou específica, né, os surdos, né? Então, hoje eu sou professora intérprete de Libras, atuo na cidade de Mari e todo um processo de aprendizagem, porque veja como o Senhor é. O Senhor foi colocando no meu coração, as oportunidades vieram e Ele disse, pegue, vá, vá. E Ele não só deu, né, a condição de estudar, como Ele deu a porta de emprego. Então, eu estava qualificada para aquilo. E antes eu tinha falado, eu disse, Deus, eu trabalho aqui, né? Carteira fechada direitinho no supermercado. Só que era aquela coisa nossa, ocupa muito espaço. Eu com a filha pequena, né? E eu sempre tinha vontade de estar mais envolvida na igreja, aquela vontade de estar mais envolvida. Então eu pedi ao Senhor, disse, Senhor, me dá algo que, que eu tenha algum tempo, né? Porque eu tô sentindo falta de estar. É tanto trabalho e estudo que não tem espaço. E eu tive a oportunidade, né, de dois empregos. Um em Mari e um em Sapé. Um rapaz de Sapé foi lá na minha casa porque ele queria colocar alguém de confiança e receber o meu nome como indicação. Eu ia trabalhar no supermercado em Sapé, aqui né, na terra de J. Alves. E ele foi atrás de mim e propôs. Eu digo, nossa, gostei, interessante. Aí a outra lá de Mari fez, eu cubro a proposta. Eu quero você. Eu digo, supermercado de novo, Jesus, amado, proposta boa, cobriu. Eu aceitei. E depois de uns 2 meses, 3 meses, ela disse, eu não quero tu mais não, eu vou dar baixa. Eu digo, tá doida? Como é que você me pega assim? E eu disse, Jesus, que loucura é essa? Aí até uma tia de Alice fez, olhem, calma, não se aperrei não, porque pode ser Deus preparando algo ainda melhor. E eu tinha esquecido do pedido. Eu queria tempo. Aí foi aí que surgiu essa oportunidade de estar trabalhando, né, na prefeitura, de segunda a sexta, deixando o final de semana para o Senhor, do jeito que eu tinha pedido. Era isso mesmo que eu queria ver, né, porque às vezes a gente recebe uma oportunidade, né, de trabalho, só que essa oportunidade de trabalho é numa carga horária que compete
com aquilo que Deus quer que a gente faça para Ele na igreja, né? E aí você apresentou aqui, né, que orou para que as oportunidades que poderiam vir não concorressem com aquilo que você estava proposto a fazer para Deus na igreja, seja mesmo congregar aqui, né? E sua experiência, Elisângela, conta aí para nós. Como é que você vê essa questão de servir, de atuar na igreja, né? Fazer aí que vem até o seu alcance para a igreja, ainda assim no secular de forma intensa. O tempo concorre, você acha que realmente dá certo, dá para conciliar. Deus pode abençoar com um emprego que você tenha e não possa ser um atrapalho, um empecilho para servir a Deus, por exemplo. Conta aí para nós um pouco sobre isso ali. Ultimamente eu não estava com muito tempo, né? Porque eu estava com 2 escolas, que eu sou professora de ciências e professora de Libras em uma, e faço atendimento educacional em outra, né? Que é educação especial. Então, eu optei por sair de uma, Deus abençoou a outra, praticamente estava cobrindo a questão de valores. Então, hoje vou trabalhar menos e ganhando praticamente a mesma coisa, mas por mais que eu goste de ensinar, o coração sempre bate pela questão do empreendedorismo. Sim. Aí, estou aí, né, dividida, mas hoje eu estou conseguindo conciliar mais, né? Vou conseguir conciliar mais essa questão, porque agora eu vou ter um pouco mais de tempo. Mas Deus está suprindo tudo, graças a Deus. Coisa boa, muito bom. Muito objetiva, né? Vamos continuar com você mesmo. Agora vamos estar no momento da palavra. Creio que Deus colocou em vossos corações alguma coisa para compartilhar, né? Eu queria começar com você. O que Deus tem falado para o seu coração, aquilo que tem muito ministrado para você, e você acha, né, que dá para compartilhar. Gostaríamos de ouvir agora. Poderia começar para nos abençoando, né? Fica à vontade. Eu? Sim. Eu até tinha escolhido a parte de um versículo em João 12:26. Isso. Porque eu queria falar sobre a questão de servir, né? Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha só. Então, eu gostaria de dizer aos irmãos que esteja com o coração aberto para servir, independente de que área seja na igreja. Oh, glória. Porque Deus vai honrar de tal forma que vai te surpreender. E se por um acaso você está servindo e o melhor ainda não chegou, é porque aí tem um bloqueio. Eu digo isso porque eu também vivenciei e estou vivendo essa questão e eu estou tirando esse bloqueio. Tenho que tirar porque eu quero alcançar o melhor. E isso eu tenho para você também. Do mesmo jeito que eu vou alcançar, eu tenho essa convicção, você também. Então, sirva com alegria, com o coração leve e se tem algum bloqueio, vamos orar para tirar. Oh, glória. Aleluia. Muito bom. Muito objetiva. Sirva com alegria. Para remover os obstáculos, para receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que palavra muito boa, é isso mesmo. Tem muita gente comentando aqui, tá? A sua palavra. Às vezes são coisas pequenas, mas que faz a diferença. Isso. Né? No serviço. Às vezes é uma coisinha pequena que você acha pequeno, mas atrapalha você chegar no melhor. Muito bom. A ver como é que é, né? Muita gente comentando aqui, né, sua palavra, dando amém, glória a Deus, é isso mesmo, é bem assim. O pessoal comentando aqui a sua palavra, foi bom demais, muito bom mesmo. Então, pessoal, segura ali, né, considere essas orientações, né? Eu creio que são coisas que a gente vive e compartilha realmente porque funciona. E a gente já definiu como o caminho para alcançar aquilo que da parte de Deus já está disponível para nós. Então, servir com excelência, continuar servindo, porque Deus é bom e fiel, Ele cumpre com todas as suas promessas para nossas vidas. Queria mais considerar alguma coisa, Elisângela? Ainda sobre a área de servir? Não. Tudo em dia? Bom demais. Coisa boa. Agora é com você, Elizabeth. Abençoe a gente aqui com o que Deus colocou no seu coração.
Amém. Em primeiro lugar, né? Quero honrar Aham. aí a vida da minha irmã por ter Coisa boa. topado, destravou, glória ao Eterno. Aleluia. É assim mesmo que Depois ficaria começa. orgulhoso. Ponto para você, glória a Deus. Bom demais, bom demais. Aleluia. A primeira de muitas. Isso mesmo, isso mesmo. Olha as declarações. Quem me vê Bom demais. aqui, quem me vê Uhum, aqui não imagina, né? Como uhum, eu era, né? uhum, Porque, assim, a vida da gente é um contexto. Quando você vê pessoas tímidas, travadas, sem querer fazer determinadas coisas, e sempre com o pensamento, eu vou fazer o quê? Mas na igreja eu não sei cantar. Um pato rouco e alguma, sempre botando defeito e eu vou fazer o quê? Falar, ministrar como ele, como ela. Então já surge uhum. a comparação, surge a Isso. comparação e tal. Olhem, eu vivi trancada em casa até os 7 anos de idade, trancada literalmente. Por motivo de doença. Então não podia sol, não podia chuva, não podia garoa, não podia vento, não podia sereno, não podia nada. Então era Uhum, trancada até os 7 anos de idade. E uhum, então ver a luz do sol é pela grade. E quando o Senhor me curou, glória a Deus, papai fez um voto, e o Senhor me aleluia. curou, né? A médica disse: tenha paciência com ela. Realmente, precisaram de paciência, porque quando abria a porta, parecia que esse cachorro trancado. Vuc. E era aquela energia que precisaram me conter, né? Conter a Uhum, menina, porque era alvoroço demais. E contiveram muito bem, que até gaguejar eu consegui adquirir. Então você vem de um contexto, você não sabe o que é que aquela pessoa tem, mas de uma coisa é certa. Quando você uhum. chega na igreja, independente do que você tenha vivido, você tem algo a oferecer. Aleluia, isso Com mesmo. certeza. E pode ser algo que você nem imagina fazer, entendeu? Eu Uhum, ministrava o louvor em casa, no quarto, com o desodorante. Entendeu? Mas uhum. na hora lá não saía nada. Até que um dia surgiu o verbo da vida na minha vida. Zanjinha foi quem me levou. Disse: vamos ver a palavra lá. Ela que Quem tinha levou voltado você? para Desculpa. Jesus. Foi ela que levou. Quem? É minha irmã. Ah, porque Foi? eu falei o apelido, Zanjinha. Coisa, A coisa boa. Elisângela que for É Lisângela, que ela não gosta. Como é o É, nome? Aham, pode falar. e ela voltou para o Senhor no verbo e disse: lá Uhum, tem uma palavra. Vamos lá. Eu uhum, disse: eu vou. Tá aí, tá certo, tá certo. Eu prometi, não fui, até que um dia eu fui. Cheguei lá, tudo muito uhum, simples, dentro de um colégio, um negócio uhum, meio escuro, meio feio. Mas quando veio o louvor, quando veio a palavra, eu disse: eu uhum, gostei desse negócio, desse louvor desse jeito, dessa. Pense numa palavra e deu fome de novo, porque eu disse, ela fez, vamos sábado de novo? Eu disse: eu tô lá de novo, sábado. E eu fui o uhum. sábado, eu fui, até que um dia eu tive Senhor. que decidir. Uhum, Decidi pelo verbo. O Senhor disse: você vai decidir. Eu disse: uhum, tá certo, eu decido. E eu decidi pelo verbo. E eu tive um crescimento maravilhoso. Porque o verbo tem essa questão social. Ele aposta em você. Então, o que você aprende, você acha que você vai contribuir com alguma coisa. Mas como eu vou? Lá na igreja, você chega e você é preparado e você leva para a sua vida. Então, você acaba desenvolvendo coisas que você leva para o teu trabalho, você leva para a tua casa, você vai evoluindo e levando. Em vez de você acha que vai colocar, você pega e leva para a sua vida. Então, você que pensa que não tem nada para oferecer, você está muito enganado. uhum, Você se expõe e você vai ver o quanto você vai crescer, o quanto que você vai desenvolver e quando menos espera você vai olhar depois de um tempo, 2, 3 anos, dizer quem sou eu agora e quem era eu. muito bom, muito bom. Que palavra, hein? Que palavra, muito bom mesmo.
Rapaz, fomos muito edificados. Você tem mais alguma coisa para considerar, ainda nesse contexto de palavra mesmo, e motivação, aquilo que está no coração? Alguém queria falar mais Eu? alguma coisa, considerar algo assim que Deus está Já tá soprando? bom. Vamos demais, vamos preparar a próximo Marília ainda bazar, vai hein? participar, né? Tá vendo? Vamos preparar o próximo bazar, hein, Elisângela? Para a gente estar movimentando ali. Tem muita coisa boa aí. Creio que essa pandemia está se encerrando, graças a Deus. Está acabando. Em nome E de a gente Jesus. vai estar voltando com mais intensidade para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Queria saudar aqui os nossos amigos, meus amigos, André Sango. Seja bem-vindo, meu amigo André Sango, angolano, que está morando no Rio de Janeiro, meu compatriota. Ana Célia de Andrade, também minha colega de Recursos Humanos. Sejam todos muito bem-vindas aqui no nosso canal, no nosso culto, né? Aqui da Igreja Verbo da Vida de Maria. Oh, aleluia! Agora vamos passar para o próximo momento, vai ser com a nossa irmã Marília. Ela também deve ter aí muitas coisas boas para compartilhar conosco. Ela também é parte integrante da nossa equipe aqui. E ela está num novo tempo, né? Cuidando aí de um departamento novo que nós estamos a estruturar e vai compartilhar conosco muita coisa boa. Eu gostaria de orar por vocês, tá? Antes de nós encerrar aqui esse momento, amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essas mulheres poderosas que você tem confiado à equipe, que tem feito acontecer, Pai, todas as coisas que você coloca no nosso coração, Pai. Nós te agradecemos pela dedicação, pela entrega, pela consagração em te servir, Pai. E que nós continuamos orando, Pai, aqui, que os olhos do entendimento delas sejam abertos cada vez mais, que elas possam enxergar aquilo que você tem como projeto para a vida delas, Pai, no nome de Jesus, que elas continuem assim firmes e ousadas naquilo que você tem para a vida delas, no nome de Jesus. Nós pedimos que você alcance suas famílias, suas casas, seus trabalhos, assim como você tem os abençoados aqui na igreja, elas continuem e sejam esse farol lá para o mundo, Pai, para o secular, no contexto onde eles estão inseridos, Pai, e nós te pedimos, no nome de Jesus, livra-os, Pai, de todo mal, livra-as de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa convicção, que elas sejam confirmadas, Pai, nas suas bênçãos, nas bênçãos de Abraão, Pai, alcançando a vida delas, de agora para sempre, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Enquanto a gente vai conectar Pode ali, dar tchau. poderiam saudar ali o pessoal que está conosco aqui. Oh, aleluia. Pode se despedir ali, dando um tchau, falando aí alguma coisa pro pessoal, tá? Fique à vontade. Começando com a Elisângela. Pode falar. Deus abençoe a todos. Obrigada pela atenção, né? Uhum. Falou? Ela saiu já. Eu vou dar tchau. Pode saudar aí o pessoal. Então eu quero agradecer a todo mundo que tá aí, tá? Eu sei que tá uma galera linda aí, conhecidos do pastor, da gente, o pessoal da igreja, né? A gente fez a chamadinha, viram os cartazes e estão compartilhando. O pessoal que compartilha sempre, que curte sempre, que divulga. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. A nossa família, né? A Alicinha de mamãe, a sobrinha, tem que falar, né? Mãe, todo mundo, cunhado, todo mundo que apoia a gente, cheiro no coração. Vocês, a família, né? Então, as cunhadas que assistem, que fica feliz, olha ela lá, olha eu aqui, cheiro no coração. E também eu não posso deixar de falar das meninas, na realidade são mulheres, né? De lá que a gente assiste, as meninas dos olhos de Deus, né? Que tem um carinho muito grande pela minha pessoa, que tem uma consideração maravilhosa comigo e um cheiro no coração para elas. Uma delas é a Joselma, que o senhor sempre está falando com ela, está dando assistência a Joselma. E o pessoal da igreja aí, que sempre está honrando a nossa vida e tecendo comentários incríveis ao nosso respeito, honrando a nossa vida. E eu precisava retribuir isso aqui ao vivo,
para todo mundo. Um Uhum. cheiro no coração de vocês. Ok, muito bom. Elisângela acabou de acessar agora aqui conosco também, acompanhando aqui a Ah, transmissão, muito bom. Mas foi bom, queria também agradecer o convite, vocês terem aceito o convite. Creio que é um desafio sempre, né? Não é fácil, mas muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite aqui, para estarem compartilhar um pouco do que vocês fazem na igreja, né? E como é que vocês relacionam, né? É, a demanda, né? Porque não é fácil. Se você que tá mesmo realmente conectado com aquilo que Deus tem nos permitido fazer na igreja e tem nos auxiliado, você sabe que não é fácil, mas é nisso que a gente consegue perceber que realmente somos filhos de Deus, estamos fazendo o que fazemos não para homens, mas para Deus, né? E eu queria mesmo ressaltar mais uma vez, né, que a nossa liderança praticamente é à distância, a gente está sempre aí em Maria, nos finais de semana, então a maior parte das coisas que acontecem, né, a gente pede, né, por celular, a gente conversa, a gente faz reuniões. Então vocês são realmente essas pessoas que fazem acontecer o que acontece na Igreja Verbo da Vida aí em Maria. Meu muito obrigado a todos vocês, né? E aí, especificamente, o pessoal que está conosco hoje aqui na transmissão. Elisângela, Beth e a nossa irmã Marília, que agora vai estar conosco, dando continuidade desse programa maravilhoso, Bastidores, a equipe por trás de tudo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, vamos embora aí. Marília está aí agora na tela. Seja muito bem-vinda, Marília. Tudo bem? Dá um oi aí para o pessoal que está conosco. Muito bom. E aí, pessoal, você poderia saudar a Marília aqui também conosco, dar um oi para ela aqui, comente alguma coisa. Sua mãe está aí online, tá? Acompanhando aqui todos os comentários, né? Falando aqui muito bem, né? Muito bem da Elizabeth e da Elisângela também. Creio que ela está com muita expectativa para ouvir você hoje à noite, amém? Que coisa boa! Oh, aleluia! Vamos então prosseguir. Eu queria orar por você, né? Que acabou de chegar agora aqui na nossa transmissão. Pai, muito obrigado pela vida de Marília, Senhor. Ela tem sido uma pessoa muito importante para a nossa igreja, para a nossa família Verbo da Vida em Maria. E eu creio que ela vai crescer muito. E creio que aquilo que você tem pensado na vida dela, o projeto que você tem para a vida dela, está sendo formada de forma bem clara, porque para você não tem nada de surpresa, mas para nós, às vezes, tem. Às vezes, precisamos precisamos encarar, Pai, o seu chamado. E não é fácil, mas é possível, sim, fazer aquilo que você quer que aconteça na Terra. E temos visto em Marília, Pai, essa disposição de crescer, de avançar. E no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que você nos concede para sermos essas pessoas que vão, Pai, fazer acontecer nesse auxílio aquilo que você tem como projeto para a vida de Marília. Oh, aleluia! Sua mãe está dizendo aqui que você é o presente de Deus para a vida dela. Que coisa boa. Muito bom. Então, Marília, conta aí seu testemunho, fala um pouco de como foi a sua conversão. Eu acho que você está dentro do mesmo contexto aqui que Beth e Elisângela, né? Você já nasceu quase que num berço, né, cristão. Sua mãe é cristã desde que você, eu acredito, mas se eu estiver falando alguma coisa equivocada aqui, você me corrige, tá? Mas o que eu quero ouvir mesmo aqui é o seu testemunho, ou seja, aquilo que mais impactou você depois que você tomou consciência de que você realmente é filha de Deus se movendo aqui na Terra. Conte para nós um pouco sobre essa experiência, fazendo favor. Saber, eu me chamo Marília, mas eu nunca apareci aqui em nenhuma transmissão. Acredito que tenha um pessoal novo. Mas eu me chamo Marília e faço parte do Verbo da Vida Mari. É, é como se eu tivesse nascido em um berço evangélico, mas não foi bem assim, porque quando eu nasci, minha mãe não era ainda cristã. Tanto ela quanto meu pai eram católicos. Hoje só meu pai é. Mas, assim, quando eu fui me entendendo por gente, né? Como se diz por aí, eu já estava na igreja com minha mãe. E daí eu fui crescendo nesse âmbito. Mas mesmo que existe isso, né, de ensine a criança o caminho que ela deve andar, e eu fui realmente ensinada. Mas quando eu era criança eu cantava e tudo mais, mas eu não me ligava muito pro que era isso. Era como se eu não levasse
tão a sério, porque eu não tinha noção ainda do que estava acontecendo, do que estava proposto para acontecer. Mas daí eu fui Uhum. crescendo e quando aqui é porque assim como Beth, eu era de uma igreja diferente. Então, quando Uhum. eu entrei no Verbo, foi um contexto totalmente diferente para mim. E eu não sou da Paraíba, eu vim do Rio, e lá no Rio Uhum. eu me reunia, eu frequentava uma igreja diferente, que tinha uma doutrina diferente. Então lá tinha o Uhum. grupo de jovens e eu me lembro que o sonho da minha vida era entrar para o grupo de jovens. E Uhum. quando eu estava para entrar no grupo de jovens, eu entrei. Eu acho que eu participei de uns 2 cultos jovens assim. Eu estava me Uhum. preparando para participar já da festividade, né? E daí aconteceram algumas coisas e eu tive que vir para cá. E para mim foi meio que uma decepção, tanto quanto grande, porque eu estava realizando o sonho da minha vida. Mas a gente sempre crê no Senhor e sabe que Ele tem os melhores planos para nós, né? Então a gente veio para cá e aqui eu tive uma dificuldade um tanto quanto grande de encontrar um local que eu me sentisse bem, que eu me sentisse à vontade, que eu me identificasse. Frequentei várias igrejas, mas não deu muito certo. Mas aí eu conheci o Verbo Uhum. e foi onde eu realmente me encontrei. E foi aí que eu descobri realmente a palavra. Eu descobri um pouco mais do que o Senhor tinha para mim e eu comecei a levar realmente a sério essa vida. Porque eu tenho cara de velha, mas eu não sou tão velha. Eu só tenho 16 anos, né? E quando eu cheguei no Verbo, eu acredito que eu tinha de 12 para 13 anos. Então não fazia muito tempo que eu estava começando essa minha vida com Cristo. E foi aí que eu comecei a levar a sério. Tenho vivido muitas experiências com Deus maravilhosas. Uhum. E creio que vou continuar vivendo ainda durante um bom tempo até que nós iremos para a glória. Maravilha. Até Jesus voltar. É. Eu que não está muito, não tá muito longe, não. Uhum. É, conta um pouco assim, né? Quando você chegou na Igreja Verbo da Vida, o que mais te impressionou? O que você mais pegou assim, firme? Rapaz, isso realmente eu gostei demais. O que que foi? Pronto. É, a palavra em si, ela é algo que marca muito. Eu acredito que para todo mundo que chega no verbo. Porque não é que em outras igrejas a palavra não seja ministrada da maneira certa. Uhum. Mas é realmente, como diz, é a palavra revelada. A gente se sente Uhum. atraído. É muito bom. Então, o Uhum. que eu me encontrei logo de cara foi com a palavra, realmente, porque a gente, quando a gente que é jovem, minha gente, eu já não sou tão jovem, meu Deus. Eu tô saindo da minha Uhum. adolescência. Mas, enfim, o adolescente, ele não tem, assim, muito foco, porque tem muita coisa na mente dele. Então, para ele conseguir se ligar em uma palavra, ele entender algo que, tipo assim, não é na linguagem dele, não é muito fácil. E se ele não levar a sério, ele realmente não entende. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção e que me atraiu bastante foi realmente a palavra. Porque eu consegui entender, eu consegui ver o que era a verdade e trazer aquilo pro contexto da minha vida. E além Uhum. da palavra, no verbo a gente prega muito e a gente fala muito sobre fé, que é muito importante, né, para as nossas vidas. Então isso foi uma das coisas que me atraiu bastante e inclusive é Uhum. uma das coisas que eu mais tenho comigo até hoje. Quando eu Uhum. penso no verbo da vida, eu penso Uhum. em fé. Muito bom. Coisa maravilhosa. Muito bom. Vamos prosseguir aqui, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque você tem nos auxiliado, né? Eu queria que agora você comentasse um pouco sobre o que você faz na igreja, certo? É Pronto. bem assim que fica meio. Mas assim, queria que você se sentisse à vontade para falar o que você faz na igreja hoje, né? E o como você se vê crescendo no que você faz hoje na igreja. Pronto. Atualmente eu estou no departamento de intercessão, desde que a Isso. gente estava ainda se reunindo antes da pandemia, no antigo templo. Eu estou no Uhum. departamento de intercessão. Agora Uhum. faço parte da Secretaria de Missões da nossa igreja que está sendo formada. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. E também atuo no louvor como ministra. Uhum. E em questão de crescimento, como o Beth falou, Beth, nossa líder, eu acho que ela sofreu um pouco, viu? Com o Uhum. pessoal, com a galera do louvor, porque foi realmente, a gente chegou assim, totalmente desestruturado.
Aham. A gente não sabia muito o que estava acontecendo. Técnica não tinha, realmente, mas foi algo que realmente foi um crescimento muito grande. É o pessoal que foi no início do verbo e que vai agora realmente ver o crescimento e a gente consegue ver isso. Eu cresci bastante por meio do louvor, porque como Elisângela falou que ela tinha do que as pessoas vão pensar. Antigamente no louvor nem sempre foi tudo como é hoje. E às vezes a gente chegava nos cultos e não tinha ninguém para começar o louvor. E a minha cabeça só ficava, meu Deus do céu, eu vou cantar pra quê? Por quê? Pra quem? E isso foi algo que realmente cresceu em mim, que foi entender que eu não estava ali por pessoas. Eu estava ali cumprindo um chamado e eu estava ali porque eu estava adorando a Deus e era por ele que eu estava ali. É claro que a gente se importa com os nossos irmãos, que a gente tem dá a importância devida ao louvor, porque é 50% de parte do culto, né? Então é uma responsabilidade, querendo ou não. E a gente se importa sim com o que os irmãos vão ouvir, com o que a gente vai ministrar os corações dele, porque não é só pra gente. Mas o ponto principal era por quem eu estava ali, que era por Deus. E eu comecei a entender isso. Que certas coisas que a gente faz, que a gente vive, na maioria das vezes a gente não precisa muito se preocupar com o que as pessoas vão falar. Isso é algo que, para você que está aí do outro lado, inclusive, se você tem isso, das pessoas vão falar, as pessoas vão pensar o quê? Isso está errado, a gente não precisa pensar nisso. Se o nosso coração diz que está certo, se na palavra está certo, e se o Senhor concorda, e ainda por cima, se foi Ele que pediu para você fazer, vá em frente e faça, sabe? Não tenha medo e continue e prossiga, porque isso só traz avanço para você. Porque, como o Beth mesmo falou, às vezes a gente tá achando que está servindo e que está só ajudando as pessoas, mas a gente está crescendo. O servir também é crescimento. Muito E bom. deixa eu ver mais. Sim, e tem outro ponto principal também, algo que me tocou bastante durante esse tempo que eu tenho servido, é a questão da honra. Enquanto a gente estava ainda no tempo do pastor Hamilton, a gente recebeu uma série de ministrações. Quem estava no grupo dos ministros lembra que foi a recompensa da honra. E como foi maravilhoso esses episódios de ministrações. Foi muito importante para a nossa caminhada, eu acredito que para a caminhada de todo mundo que estava junto naquele momento, porque nos ensinou a honrar. Honrar é certo. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, como o pastor mesmo, quem estava no culto de domingo, ele falou, às vezes a minha liderança não é fácil. E às vezes a gente vai escutar realmente algo que a gente não quer escutar. Às vezes a gente vai pedir algo que a gente vai ser pedido para fazer algo que às vezes a gente não quer fazer. E mesmo assim, a gente faz. E a gente vai porque honra, entendeu? A gente precisa honrar as palavras que vêm das outras pessoas, honrar quem está na nossa supervisão. E foi algo que eu aprendi bastante durante essa caminhada. Muito bom, muito bom. Palavras bem faladas, né? Bom demais. Creio que o pessoal que está conectado aí conosco está aprendendo bastante. Pessoal, só para poder reforçar aqui, essa é a nossa equipe de bastidores, tá? Esse é o pessoal que está conosco aqui na Igreja Verbo da Vida Mari, nos ajudando a fazer o que acontece. Marília acabou de falar aqui que ela é realmente a pessoa que escala, né? Só para contar um pouco aqui, né, sobre o que ela faz. Marília, ela acompanha, nós temos uma escala de oração. Semanalmente, anteriormente, antes da pandemia, nós fazíamos uma escala de oração. Semanalmente, a gente colocava uma família e cobríamos aquela família de oração, né, a semana inteira. E nós fechávamos essas orações, anteriormente, nossos cultos eram sábado, né? Então, no sábado, aí nós juntávamos 3, 4 pessoas na sala do departamento infantil, porque ainda não tem a sala da intercessão, e fechávamos aquela oração. E no mesmo dia já era escalada uma outra família, e essa família nós sustentávamos durante a semana toda orando. Nós paramos um pouco, né, com esse projeto, depois que a pandemia, né, chegou, né, invadiu o mundo, e nós começamos a orar de formas mais pontuais, né, assim, né, e fazíamos outras escalas, né, para cobrir
né, o que estava a acontecer. E Marília é essa pessoa que acompanha essas escalas, ela faz essa escala, coloca aí uma lista, né, das famílias da igreja para estarem de uma forma cobertas, né, com a oração. Agora nós estamos com uma outra inclinação, crendo, né, e investindo na vida dela para um outro trabalho, que é a questão da Secretaria de Missões, que vamos depois anunciar daqui a pouco também. E eu queria, Marília, que você falasse um pouco, né, sobre... Eu já tinha comentado um pouco, né, sobre esse departamento, mesmo lá no outro tempo, mas agora, né, está muito mais firme, né, essa inclinação. E você já recebeu algumas... A gente já fez algumas reuniões, você e Kelly, que está lhe auxiliando aí no departamento, né? Eu queria que você falasse um pouco de como está sendo. Você está gostando? Quais são... O que Deus está ministrando para você, né? Vai assumir esse departamento, né? O que você tem como ideais, né? O que você percebe? O que Deus está falando para você, né? Indo para esse novo tempo, assumindo aí o departamento ou a Secretaria de Missões. Pronto. É, missões é algo que eu tenho comigo desde muito tempo. Acredito desde que eu estava no Rio, é, eu fazia viagens missionárias e eu era muito envolvida com esse departamento, mesmo não sendo assim crescida, digamos assim. Mesmo sendo criança, eu sempre fui envolvida com o departamento de missões. Minha mãe tá aí, não me deixa mentir. Era quem me levava junto, inclusive. Minha mãe também fazia parte do departamento de missões. E Uhum. isso sempre foi algo que eu tive comigo. Inclusive, amo missões. E Uhum. ano passado, eu acredito que o pastor entrou em contato comigo. Pastor Sacalonga, né? Entrou em contato comigo e me convidou. Falou sobre a Secretaria de Missões e tudo mais. E eu lembro que ele fez: Marília, você pensa e me traz uma resposta. E eu lembro que eu fui em casa, aí eu precisei voltar na igreja para fazer alguma coisa. E eu disse, quando eu cheguei em casa, eu orei, eu fiquei, caraca, Deus, obrigado. Porque é algo assim que realmente está no meu coração. E quando eu cheguei na igreja de novo para fazer o que eu precisava fazer, eu disse, pastor, já tem resposta. Uhum. Aí daí eu fiz, pronto, estou envolvida agora, mas a gente só começou a trabalhar nisso agora mesmo, nesse ano, Uhum. que vem aí o Dia Verbo da Vida de Missões, que eu creio que vai ser uma bênção. Vai. E algo que o Senhor trata no meu coração é sobre missões, é, e que ele vem revelado, é que missões não é somente ir, missões é ser. E algo que marca muito quando vejo esse quesito de missões, porque o pessoal pensa muito, ai meu Deus, eu vou sair para fora do meu país, para fora do meu estado, para outro continente. E realmente, missões também é isso. Mas você não precisa necessariamente sair do Brasil fisicamente para chegar, por exemplo, na África. Você pode chegar lá através das suas orações. Então, Uhum. isso é algo que me marca, porque, digamos assim, que no momento que a gente está vivendo, seria impossível disso acontecer. Mas ainda assim, eu sei que as nossas orações alcançam esse povo, assim como a minha oração consegue alcançar o meu irmão que está na cadeira aqui do lado. A minha oração consegue alcançar o meu irmão que está lá na África, que está lá na China, onde ele estiver, a minha oração pode alcançar. Então, Muito bom. missões não é ir, é ser. E isso é algo que tem ficado muito na minha, no meu coração. Inclusive, o tema de missões desse ano, do Dia Verbo da Vida de Missões desse ano, é o Ushuaia, até os confins da terra. E no momento, digamos que eu não posso ir até os confins da terra fisicamente, mas a minha oração, ela chega lá. Glória a Deus, que coisa boa. Vamos, já que a gente está entrando quase para o final da nossa interação aqui, eu gostaria que você, eu creio que Deus preparou alguma coisa no seu coração, né? Depois que você recebeu o convite de estar conosco aqui, creio que Deus foi trazendo assim algo que estava firme, forte no seu coração para estar falando para nós aqui uma palavra, uma exortação. Gostaria que você ministrasse um pouco para nós, tá? O que Certo. você preparou aí para nós hoje nessa interação? É, eu posso compartilhar um testemunho?
Pode, com Pronto. certeza. Então, por cima desse testemunho, aí a gente vem com essa palavra. Para quem não sabe, como eu já disse, eu amo missões. Então, como jovem, o JPN para mim é o evento do ano. Eu participei do JPN ano passado. Foi o primeiro JPN que eu fui. E eu amo as conferências do Verbo. Então, foi assim, meio que a realização de um sonho para mim também. E eu lembro que no ano passado, eu disse, Senhor, ano que vem eu vou vir pro JPN e vai ser incrível. E eu já gerei expectativas desde o dia que eu saí de lá até hoje que eu já tô gerando pro ano que vem. Então, é algo que realmente, assim, eu amo. E eu lembro que lá eu descobri qual era a nação que estava no meu coração. Olha E só, daí foi. E que daí eu disse, bem. Senhor, eu venho ano que vem pra cá e eu venho com a bandeira da minha nação. Olha só, E durante maravilha. esse tempo, eu lembro que eu vinha declarando, Senhor, obrigado pelo JPN, vai ser uma bênção e não sei o quê. E convidando o pessoal, falo, vamos, gente, vai ser uma bênção, você não pode perder esse evento, esse é o evento do ano. Saiu o primeiro lote, eu fiz, Jaiane, vamos comprar. Jaiane, vamos comprar. Compramos o primeiro lote. Mas veio a pandemia, veio o coronavírus, e ainda assim eu disse, Satanás, você não vai me parar, eu vou pro JPN, não tem quem faça eu não ir. Daí, ainda assim, eu lembro que isso foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, que chegou um tempo que eu fiz, Senhor, será? Mas ainda assim, algo dentro do meu coração dizia, né? Nós temos a marca da promessa. Então, aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. E a fé, ela declara a fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente tem certeza que existe. Então, eu E- continuei declarando firmemente. E, Senhor, eu vou pro JPN, eu vou pro JPN, eu vou pro JPN. E às vezes eu pensava em parar, em desistir. Eu dizia, não, eu vou. Inclusive, Jaiane chegou até a me dizer, Marília, cancela, a gente não vai. Eu fiz, Jaiane, a gente vai. Eu não sei como a gente vai, mas a gente vai. E daí veio o quê? Informaram nas redes sociais que o JPN iria ser apenas online. É maravilhoso. Esse é um tempo realmente de crescimento. Por mais que a gente não consiga estar fisicamente em algumas reuniões, em alguns cultos, esse tempo de live tem sido muito proveitoso porque a gente tem aprendido de casa, a gente tem recebido palavras de pessoas que são referências. Então tem sido um momento assim muito bom, mas a gente sabe que não é a mesma coisa do que estar presencialmente em um Isso. culto. A atmosfera é diferente, é realmente sobrenatural a experiência. E quando essa notícia chegou que o JPN seria apenas online, eu disse não. Não creio, eu vou pro JPN. E ainda assim eu não desisti. E daí foi avançando, né? Fomos tendo umas melhoras. E acredito que já faltando 1 ou 2 semanas antes pro dia do JPN mesmo, anunciaram que o JPN poderia ser presencial para quem estivesse em Campina e região. E daí eu fiz, tá vendo, Deus? Olha aí, para quem disse que não ia acontecer, eu não tô ficando maluca, eu conheço meu pai. Enfim, Muito mas bom. ainda assim, como no ano passado, eu me preparo para esses momentos. Inclusive, ano passado, eu vendi brigadeiro para chegar no JPN, porque às vezes tem uma galera que põe empecilho na frente das coisas e diz: não vou porque eu não tenho dinheiro, não vou por conta disso, não vou por conta daquilo. Não existe empecilho quando você quer e quando você está convicto de que você precisa ir a algum lugar, que você precisa fazer alguma coisa. Você só precisa ter força de vontade e acreditar que você pode, que você vai conseguir. Então, já fica isso aí. Vendi brigadeiro, consegui, foi maravilhoso, foi perfeito. Mas esse ano eu não tinha me preparado, porque mesmo que eu estivesse com aquela convicção de que eu iria, era como se o natural estivesse assim, vindo à tona e querendo me enfraquecer, dizendo, não precisa fazer isso não, você não vai, enfim. Mas aí eu tava quase convicta de que eu não ia. E quando foi uns 2 dias antes do JPN acontecer, eu tava já maluca, desesperada, porque eu queria muito ir pro evento, né? Depois que disseram que poderia ser presencial para quem pudesse ir.
E daí eu fiz, Senhor Jesus, eu preciso ir para esse evento. E aí eu continuei declarando, continuei declarando, continuei declarando. O natural dizia que não, mas o sobrenatural dizia que sim. Então eu continuei declarando que eu iria, que eu iria, que eu iria. E eu sei que uns 2 dias antes do JPN acontecer, eu, minha mãe e Jaiane, a gente foi na antiga, pra quem é de Mari, sabe? Eu trabalho na Oasis Informática. E tem a antiga Oasis. E aí a gente foi na antiga Oasis ver umas coisas lá. E aí a gente vasculhando as coisas, mexendo em tudo. Eu encontrei não só uma, mas 2 bandeiras da minha nação. Olha Que é o só. quê? Que é o Brasil. E daí, quando eu vi aquelas 2 bandeiras, eu vi uma resposta de Deus pra mim dizendo: você não declarou, você não disse que ia, então você vai. Sabe, não foi à toa. Não foi à toa mesmo. E daí, eu sei que a gente se organizou. E no Uhum. sábado à noite, no dia da finalização do JPN, estávamos nós lá. Inclusive, Que- minha amiga Jajá, que também estava crendo que não ia dar certo, comprovou e foi, ela fez Marília, pelo amor de Deus. Não sei o que aconteceu, sei o que aconteceu. Então, Uhum. isso é algo que eu trago comigo. Fé. Como eu falei, quando eu cheguei no Verbo, isso foi uma das coisas que mais me impactou. A questão da fé. E eu trago isso comigo todos os dias. Quem convive comigo sabe que fé é uma coisa totalmente essencial na minha vida, mesmo que não esteja acontecendo, eu já tô vendo, na minha cabeça já houve, e é isso aí, vai dar certo. Então, Uhum. era isso que eu queria trazer para vocês. Eu, inclusive, separei aqui um versículo, deixa eu ler para vocês, que Muito bom, muito foi bom, muito bom. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos Uhum. por fé e não por Não, vistas. Às vezes, o nosso natural, o que a gente tá vendo aqui fisicamente, indica que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não é possível. Mas o sobrenatural, que é a fé, realmente, que é o que nos move, que é o que deve mover a gente, ela indica que sim, ela indica que pode, ela indica que vai acontecer. E é nisso que a gente precisa crer. Eu estava pesquisando um pouquinho antes de vir para cá sobre isso, porque realmente fé é algo que me impacta. E eu vi uma definição. E eu vou ler para vocês. A fé é Uhum. um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o para suportar as adversidades e equipando-o para viver uma vida que agrada ao Senhor. Ou seja, sem fé, você não agrada a Deus. Você Isso. precisa ter fé. A fé é um elemento essencial nas nossas vidas. E isso é algo que a gente precisa trazer todos os dias. Eu tenho visto pessoas que, assim, pregam a fé, mas elas não vivem a fé. E no que você vê isso, Marília? Como, por exemplo, às vezes até dentro de casa mesmo a gente consegue perceber. Porque, como Elisângela também disse, às vezes é uma pequena coisinha que a gente acha que não faz diferença, mas faz, sabe? Uhum. Então, como, por exemplo, na igreja a gente declara fim da pandemia. Quando chega em casa, a gente diz: meu Deus, isso não vai acabar mais. Nossa. Isso é um exemplo já muito claro. Como é que eu Uhum. vou. Não tem como eu declarar uma coisa e depois desdeclarar aquela coisa. Ou eu Isso. declaro algo, ou eu declaro algo. Entendeu? Se for para você declarar certo e depois você declarar errado, quebrando aquilo que você já declarou, que você já falou uma vez, não declara, sabe? Para, não insiste, não vai dar certo. Porque você só tá falando algo em vão. Então, isso é uma coisa que também ficou gravado, porque uma vez, nos primeiros cultos que eu vi no Verbo, no tempo de Paulo e Hamilton ainda, eu Uhum. fiz, mas por que que a senhora não ora assim, seguido? Porque eu estava acostumada, seguido, seguido, seguido. Faz uma oração, pronto, é esse momento. Faz uma oração, é esse momento. Ela fez, por que, Marília? Eu não tenho como fazer uma oração agora, assim que o pastor Hamilton já fez uma oração, porque eu vou quebrar aquilo que ele falou. Então não Uhum. adianta você declarar algo aqui agora e quando for depois você declarar algo contrário, porque você quebra aquilo que você declarou. Então isso é algo Uhum. que fica muito forte em mim. E o que eu Muito queria bom. passar para vocês é: ande pela fé, viva pela fé, e aí sim você vai conseguir provar do sobrenatural de Deus. Às vezes a Uhum. gente tá indo para a igreja, a gente tá frequentando, a gente tá se alimentando, mas a gente pensa, poxa, não tá acontecendo, eu não tô vivendo. Deus não tá fazendo nada. Às vezes você não Uhum. tá se movendo da maneira que você precisa.
Sem fé Mesmo. não funciona, sabe? Isso. Sem fé não funciona. É como você ir lá na frente. Acredito que até como eu mesma já fiz. Você vai lá na frente, o pastor ora por você porque você tá com uma dor de cabeça. Quando você se senta, você já senta dizendo: Meu Deus, que dor de cabeça. Você é sarado e curado. Você já recebeu a cura. Então, para que Isso. você vai continuar declarando que você ainda está passando por aquilo? Minha gente, eu quero dizer para você que porque eu declarei, porque eu tive fé, eu já consegui a cura de uma unha desencravada sem ninguém tocar nela de um dia para noite. Nossa. E minha mãe que tá aí do outro lado, é um negócio até meio engraçado, porque minha mãe que tá aí do outro lado sabe, eu nasci com as unhas encravadas. E quem tem unha encravada, minha gente, sabe que é uma dor horrível. Pra Uhum. calçar sapato, pra andar, pra tudo, o dedo chega a ficar pesado. Então, é realmente a questão da fé, porque como é que a minha unha vai se desencravar do nada, vai parar de doer de um dia pra noite sem ninguém ter tocado nela? Uhum. É realmente fé. E o Senhor, ele Isso. acredita na gente. O Senhor, ele nos ouve, ele pega junto. Então, quando você fala, você não fala à toa. Esteja convicto que a Convite. fé declara a fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Portanto, já se veja como a gente estava comentando aqui sobre essa questão de vergonha. Se você é, tem chamado para alguma coisa, mas você não se vê fazendo isso porque você tem vergonha, comece a desver a vergonha, comece a se ver cantando, comece a se ver ministrando, comece a se ver falando com as outras pessoas, comece a se ver indo, entende? E é realmente isso que nos move, a fé. E é isso que eu queria passar, que realmente, como o senhor disse, é o que grita no meu coração, é fé. Então, acredito que até as pessoas se cansam, porque toda vez que eu for falar de Deus, eu quero falar de fé, porque a gente precisa acreditar nele. Uhum. Muito bom. Oh, aleluia! Que coisa boa, hein? É isso aí, é fé que move Deus, a fé, como diz o pastor apóstolo Sérgio Pessoa, né? Nosso pastor que está em Jundiaí, né? A Igreja Verbo da Vida de Jundiaí, ele fala que a fé é tipo um alarme, é tipo um carro que aciona o alarme no parque, né? Quando a fé é acionada, nós conseguimos chamar a atenção de Deus, né? Amém. E se nós estamos chamando a atenção de Deus, os olhos, aquele que cria os olhos, né? Se está sendo atraído pela nossa fé, imagina o que pode acontecer nas nossas vidas. É Amém. exatamente essas coisas. Tudo é possível. Travou aí, pastor. Ai, meu Deus, a internet. Gente, acho que a internet do pastor caiu, ele tá tentando reconectar. Mas vai orando aí pra quebrar isso, pelo amor de Deus. Vamos declarar que vai dar tudo certo. E aí, pessoal, enfim, eu vou pedir só um pouquinho que vocês aguardem, porque a gente tá tentando se reconectar com o pastor Sacalonga, viu? Então aguardem um momentinho aí que a gente já volta.
Alô? Aleluia. Pronto, é isso mesmo, tá avançando. É ao vivo, é desse jeito mesmo. Então, Dia da Vida de Missões, né? Como a Marília acabou de comentar aqui, estamos a organizar tudo de forma poderosa para termos um dia Verbo da Vida de Missões poderoso. Nós vamos estar contando um pouco da história, né? De como nasceu, como chegou até aqui, né? A palavra da fé através da vida do apóstolo Bad e da Mama Jane. Vai ser bom demais. Por último, eu queria te convidar a estar participando daquilo que está acontecendo na nossa igreja, né, aqui em Mari. Nós estamos em construção, estamos praticamente no centro da cidade, estamos construindo um templo poderoso que realmente tenha refletido o amor de Deus para essa cidade. Eu gostaria que você participasse de alguma forma, né, interagisse. Vai estar passando aqui também as informações bancárias, caso você queira participar das contribuições para a construção, ou se você quer fazer uma oferta também, quer dar teu dízimo, talvez não está sendo possível você acessar os nossos cultos presenciais e você quer participar, quer se envolver financeiramente, aí estão as contas bancárias, né, as nossas informações bancárias, para você estar podendo, então, de alguma forma, participar. Amém? E é isso, Marília, eu gostaria que você despedisse aqui o pessoal que esteve conosco, tá? Foi muito bom, eu queria mais uma vez agradecer a sua interação. Dê aí uma palavra, sua mãe está muito feliz aqui conosco, ela está acompanhando muito bem, e é bom demais. Fala aí um pouquinho para o pessoal, dá um oi aí, se despeça. Pronto. Primeiramente, vamos pedir aqui já desculpa pro pessoal por esse imprevisto, mas como o pastor disse, é ao vivo, então tem algumas coisas que elas realmente acontecem. Mas, enfim, eu não sei, assim, eu fui convidada para estar aqui, mas ainda não estou muito bem preparada, então, se eu falei alguma coisa Que aqui isso? que não deu certo, Deu mas, certo, sim. enfim, Foi bom é demais. Sua mãe muito bom comentou estar com aqui, ó. vocês. Oi? Ela disse assim, sua mãe disse o seguinte, meu Deus, 16 anos e muita experiência com Deus. Então, ministrou muito para os nossos corações. Elisângela falou também aqui, devemos viver o que falamos, né? Justamente o que você Amém! pregou aqui. Mas, Jailma falou aqui, ó, quando eu cheguei na igreja, Marília me falou que iria para o JPN. Isso aconteceu porque você confessou. Amém! Então, fomos muito abençoados mesmo, tá? Pode falar, pode continuar Pronto. aí. Uhum. Então, como eu já falei sobre essa questão de eu estar aqui, mas eu fiquei muito feliz, foi muito especial, tanto o momento aqui, recebi muito com Elizabeth e Elisângela, foi Uhum. muito legal, Uhum. adorei. E muito Uhum. obrigada por você que está aí do outro lado, estar Bom demais. assistindo. É um prazer poder compartilhar um pouco do que Deus tem falado e feito comigo com as outras pessoas, certo? Muito. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos que vamos declarando a fé. E dia 30 tem o Dia Verbo da Vida de Missões. Então, Isso. fica aí na expectativa. Prepare a sua oferta, vamos É ter um isso momento aí. ofertório, né, para poder abençoar a vida dos nossos missionários que estão espalhados no mundo. É uma forma, como Marília falou, talvez você não vai fisicamente, mas a sua oferta vai, a sua oração Amém. também vai. Então, fique conectado. Nada que você faz para Deus é em vão. Amém? Amém. Siga aí, vamos pegar juntos no que Deus está fazendo para a nossa igreja. Então, pessoal, essa é a equipe que você tem mais outras pessoas que vão estar conosco. Creio que no próximo domingo vai ser Marcleide, que vão estar conosco, mais alguém que eu não me lembro bem agora. Na primeira semana do mês de setembro, vamos ter Isabel e Tietz, um casal poderoso conosco. E, por fim, vai ter o pessoal do nosso departamento infantil, que também vai estar conosco aqui, compartilhando essas verdades, né? Aquilo que tem sido feito na igreja. Oh, aleluia! Muito bom. Vamos orar para encerrar aqui a Amém. nossa quase que 2 horas de transmissão aqui. Coisa boa.
Pai, muito obrigado, no nome de Jesus, por essa oportunidade de se servir, Pai, com os meus irmãos, com as minhas irmãs aqui na Igreja Verbo da Vida em Maria. Estamos crescendo, Pai, ainda não somos aquela equipe já totalmente sólida, estamos nos montando, estamos nos estruturando. E eu agradeço cada coração, Pai, que tem estado conosco de forma espontânea, Senhor. E também te agradeço pelo trabalho que o pastor Hamilton fez, um bom trabalho. Ficou fácil e leve nós darmos continuidade àquilo que ele estabeleceu, àquilo que ele começou. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu creio que nós estamos nos preparando para receber mais pessoas, Pai. Essa é a equipe que você pode contar para poder, Pai, te servir, servindo pessoas, Pai, no nome de Jesus. Então, pedimos, venha e venha cada vez mais pessoas para se juntarem a nós. Oramos pelo prefeito da nossa cidade, Mari, oramos pelo prefeito de Sapé, os prefeitos da região, Pai, de Gurinhé, aí, Pai, também oramos para o Guarabira, Senhor. Muito obrigado por essas cidades próximas, Itabaiana também, Pai, sejam todos eles protegidos, guardados, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Deus é bom demais! Glória a Deus. Quinta-feira tem aí a transmissão com João Gabriel, que é o primeiro secretário aqui da nossa sede mamãe, e ele vai estar compartilhando conosco também uma palavra muito poderosa. É palavra mesmo, então não perca, se conecte aí, amém? Glória a Deus. Encerrando mesmo, Deus abençoe a sua quinta-feira. E antes disso, ele também prospere a sua noite. Você vai ter uma noite tranquila, uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Tchau, tchau. Oh, glória.